Tratamento de piso, manutenção de pisos encerados. Treinamento desenvolvido pelo Grupo Dimensão. O objetivo é recuperar a qualidade do enceramento dos pisos, para protegê-los de desgaste e promover o brilho, eliminando riscos e sujidades. Materiais e equipamentos necessários: água, aspirador de água ou pó, balde, ceradura à base de polímeros, detergente neutro, disco removedor, enceradeira de baixa velocidade, escova ou vassoura de cerdas duras, espátula. Procedimentos para manutenção de pisos encerados. 1. Colocar as placas de piso molhado e fita sinalizadora na área a ser trabalhada. 2. Promover a varrição da área a ser tratada, iniciando-a pelas laterais, acumulando os detritos em pequenos montes ao longo do caminho, se não estiver ventando. 3. Providenciar a retirada de goma de mascar. 4. Coletar o resíduo de lixo da varrição. 5. Conclua o processo de varrição utilizando aspirador. 6. Guardar as ferramentas da varrição em local adequado. 7. Acoplar disco, no suporte de disco na enceradeira. 8. Aplicar detergente uniformemente, na proporção adequada. 9. Iniciar processo de lavagem do piso com a enceradeira, manipulando-a suavemente sobre o piso, ficando o piso livre de qualquer vestígio de riscos e ou sujidades que estavam impregnadas na cera. 10. Concluída a etapa de lavagem e possível remoção das primeiras camadas de cera, providenciar na sequência imediata a retirada de todo o resíduo proveniente da atividade de lavagem, com o uso do aspirador de porra-água. 11. Antes de dar sequência ao procedimento, verificar a eficiência da lavagem, repetindo as atividades dos itens 8 a 10 se necessário. Antes de efetuar o repasse, verificar as condições do disco, substituindo se for necessário. 12. Guardar os equipamentos em local apropriado. Providencie a limpeza do equipamento, limpando e lavando o reservatório de resíduos, lavar as mangueiras, o bocal, etc. 13. Não deixe resíduos indesejáveis no piso. 14. Limpar o equipamento e acessório após o uso, guardando-os em local apropriado. 15. Estando o piso limpo e seco, iniciar o processo de aplicação da cera ou polimento, utilizando o spray buff se necessário. 16. Despejar lentamente a cera no balde, nunca ultrapassar 1/3 do seu volume total. 17. Mergulhar a cabeleira no balde com a cera e retirar o excesso até que não pingue mais. 18. Utilizar o aplicador sobre o piso recortando as laterais e iniciando pelo ponto mais distante da saída, de tal forma que o encerramento dos trabalhos seja na divisa ou porta de saída do ambiente. 19. Na aplicação da primeira camada, cubra toda a superfície em uma só direção. 20. Geralmente, 2 camadas são suficientes, porém em um piso muito poroso pode ser necessária a aplicação da 3ª ou 4ª camada para um brilho mais eficaz. 21. Após secagem, recolher todos os materiais e equipamentos em local adequado, e por último remover as placas e fitas de sinalização liberando a área para o tráfego. Observações importantes. Lavagem e enxague. O enxague, seja por intermédio da máquina extratora, seja por intermédio do mop-água, é necessário que seja efetuado com a finalidade de remover todo e qualquer resíduo proveniente de um processo de lavagem, para assegurar um piso isento de qualquer corpo estranho. O correto enxague é imprescindível para a qualidade do tratamento do piso, quando este está sendo preparado para receber qualquer tipo de acabamento, cera ou impermeabilizante, pois a qualidade final do enceramento depende diretamente da qualidade da lavagem e enxague efetuado. A lavagem feita com qualidade evitará o retrabalho e consequentemente deixará de aumentar o custo por perda de material e aumento de mão de obra. Durante a execução da lavagem, deverão ser adotadas medidas de contenção para evitar o vazamento para o interior de salas fechadas, sendo que a utilização de panos é recomendável. Para acabamento de lavagem na frente de portas e locais de difícil acesso, onde o disco de enceradeira não tem alcance, recomendamos o uso de LT, limpa tudo com fibra.
tomar o máximo de cuidado para que os produtos utilizados no processo de lavagem não atinjam os rodapés, caixilhos, paredes, vidros, etc., ou seja, toda superfície vertical próxima ao piso, visto que o detergente e resíduos da lavagem poderão danificar a infraestrutura predial. Isolamento da área a ser tratada. O isolamento da área não deverá causar problemas de ordem operacional, devendo ser providenciada racionalmente, com a finalidade de garantir a circulação do público em geral. Para tanto, a área a ser tratada deverá ser definida, iniciando e terminando a execução das atividades a tempo e condições adequadas. A delimitação da área, sempre que possível, deverá considerar as juntas de dilatações dos pisos, mantendo simetria entre uma área tratada e outra não tratada. Nos corredores, por exemplo, providenciar a execução de cada atividade, dividindo o corredor em faixas longitudinais, a fim de permitir a livre circulação dos usuários e passageiros. Secagem de piso. Para obter-se rapidez na secagem do piso após o processo de enxague, deverá ser utilizado, quando necessário, o secador de piso. O secador de piso só poderá ser utilizado para a secagem do piso encerado, quando não houver tempo para a secagem por questões de ordem operacionais. Na secagem do piso, após enceramento, não é recomendável o uso do secador de piso por prejudicar a qualidade do enceramento, e não deverá ser adotado como sendo o procedimento normal na execução do processo. Aplicação de cera no piso de borracha. A aplicação de cera nos pisos de borracha pastilhada deverá ser efetuada com auxílio do pulverizador costal, com a finalidade de facilitar a aplicação do produto, reduzindo o tempo dedicado à realização desta atividade e melhorar a qualidade do enceramento. Deverá ser considerado o mesmo número de camadas, 2 ou 3, observando o tempo de secagem estipulado pelo fabricante, entre uma aplicação e outra. Acabamento final. Após o término do processo de manutenção de pisos encerados com aplicação de cera, providenciar limpeza dos rodapés, paredes, vidros, caixilhos, etc., que foram atingidos durante o processo de remoção da cera antiga. Equipamentos de proteção individual. Recomendamos a utilização dos seguintes EPIs para a execução deste procedimento: máscara, luvas, bota de PVC. Remoção completa de cera dos pisos. O objetivo é retirar cera desgastada ou impregnada de sujidades, preparando o piso para um novo enceramento. Os passos são bem semelhantes à manutenção. O que muda é que, ao invés de passar o detergente neutro para a limpeza, vai passar o removedor para a remoção. Após isso, fazer os seguintes procedimentos: aplicar o removedor uniformemente, na proporção adequada, de forma que não haja acúmulo que cause danos ao piso pela ação do produto. Deixar o produto agir por até 5 minutos. Iniciar processo de remoção de todas as camadas de cera com a enceradeira, manipulando-a gradativamente e lentamente, para que a ação mecânica do disco e da química do removedor possa agir adequadamente, ficando o piso livre de qualquer vestígio de cera ou sujidade, mantendo suas características naturais. Concluída a etapa de remoção, providenciar na sequência imediata a retirada de todo o resíduo proveniente da atividade de remoção, com o uso do aspirador de pó à água. Antes de dar sequência ao procedimento, verificar a eficiência da remoção, repetindo as etapas anteriores. Antes de efetuar o repasse, verificar as condições do disco, substituindo-o, se necessário. Ao fim, guardar os equipamentos em local apropriado. Estando o piso limpo e seco, iniciar o processo de aplicação da cera ou polimento. Despejar lentamente a cera no balde, nunca ultrapassar 1/3 do seu volume total. Mergulhar a cabeleira no balde e retirar o excesso espremendo-o até que não pingue mais. Aplique a cera de forma que na primeira camada cubra toda a superfície em uma só direção, na segunda camada, cobra toda a superfície aplicando em direção oposta da primeira camada, na terceira camada, aplicar cruzando as duas direções já aplicadas, e na quarta camada, aplicar no mesmo sentido da primeira aplicação. Conclusão. Nessa unidade vimos a maneira certa de encerar o chão e como retirar a cera para passar novamente.